Estaremos falando hoje de ressurreição dos salvos. É um evento que a Bíblia cita mais de 25 vezes. É muito importante entender quando isso vai ocorrer, de que forma isso vai ocorrer. Então vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, uma dessas referências, depois vamos ler uma outra em Apocalipse 20. 1 Tessalonicenses 4 diz o seguinte, 4,14 em diante: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Ou seja, quem morreu em Cristo, quando Jesus vier, Ele vai ressuscitar esses servos. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, e nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja só, irmãos, aqui está falando algumas coisas. Primeiro, dorme no sentido figurado da morte. Na realidade, corpo e alma biológica morrem. Na realidade, o que precisamos entender aqui é o que ele na sequência já fala: morreram em Cristo. Se morreram em Cristo, morreram salvos, estão, antigamente ia para o seio de Abraão, hoje está ausente no corpo, presente com Cristo. Estão com Cristo no dia da ressurreição dos justos, dos salvos. Jesus vai trazê-los aqui à terra de novo e vai lhes dar a cada um daqueles que morreram salvo um corpo espiritual, como diz Paulo. Assim como há corpo material, há corpo espiritual. Não vai ressuscitar o corpo físico. É um engano achar que o corpo físico, matéria, vai ressuscitar. Na realidade, nós vamos receber um corpo espiritual novo, sem defeito, sem deficiência alguma. É isso que a Bíblia mostra. E aqui diz qual é a sequência disso. Quem morreu com Cristo recebe primeiro esse corpo. Quem estiver vivo e está com Cristo também, está salvo, na sequência recebe no abrir e piscar de olho, ambos receberão o corpo espiritual. E esses dois grupos se unirão com Cristo nas nuvens no casamento, na união. Casamento, desposar com Cristo é isso, essa união com Cristo para todo sempre, quando nós estaremos com Ele para sempre. Em Oséias fala desse casamento: desposar-te-ei comigo para sempre. Não é boda de 7 anos, isso aí é invenção teológica, é racional, é coisa do homem. Na verdade, a Bíblia fala de uma união com Cristo para sempre. É uma festa que vai começar, mas não terá fim jamais. É um gozo eterno na presença do Senhor. Amém? Vamos ler também uma referência que fala desse evento único, que é Apocalipse 20, 5 e 6, que diz assim: mas os mortos não reviverão até que 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Lembra que no outro nós estávamos falando da ressurreição dos salvos, dos justos, que foram justificados por Jesus. E aqui ele está dizendo o seguinte: e a próxima ressurreição vai demorar 1000 anos. E de quem é? Daqueles que não serão salvos, aqueles que estão atualmente no Hades, ou inferno, dependendo da língua que você entende. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então veja só, o que ocorre? Aqui é interessante entender esse versículo. Primeiro, a ocorrência da segunda ressurreição, ela ocorre depois de 1000 anos. Mas tem um fato aqui muito interessante, que é a respeito da ressurreição dos salvos. O que ele está dizendo? Bem-aventurado, santo, aquele que tem parte da primeira ressurreição. Porque sobre estes, é estes que não têm poder sobre a morte, é estes que não têm poder o lagar de fogo, é estes que não vão mais sofrer na eternidade, estão salvos. Então, é interessante meditar nisso, porque se houvesse um arrebatamento secreto, uma ressurreição de salvos secreta antes da grande tribulação, esta seria a primeira ressurreição. E sobre esses não teria poder sobre a morte, mas o restante sim, estaria debaixo do poder da segunda morte. E isso tem muito significado, porque a Bíblia fala de multidão de gente que vem da grande tribulação, vem de dentro da grande tribulação, foram salvos durante a grande tribulação, lavar as vestes do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. Então,
se houvesse uma ressurreição antes da grande tribulação, não haveria salvação durante a grande tribulação. Então veja só, é muito importante entender isso, que o evento da ressurreição do salvo é uma só vez, e Jesus falou depois da grande tribulação, depois das aflições daquele dia. Você pode ler Mateus 24, Marcos 13, você vai encontrar isso. Logo depois das aflições daquele dia, virão vir o Filho do Homem, e ele enviará seus anjos para recolher os seus escolhidos. Então, essa que é a ressurreição do salvo, essa que é a primeira e única ressurreição do salvo. Quem não tiver nela, porque Jesus, quando ele vier, a porta da salvação estará fechada. Não se abrirá novamente, como pensam alguns que haverá dois grupos de salvos. Isso não é verdade bíblica. A verdade bíblica e única é que há uma só ressurreição de salvo depois da grande tribulação. A paz do Senhor Jesus.